Algo não está a correr bem com o 3I Atlas. No final de julho, telescópios espaciais emblemáticos como o Hubble e o JWST registraram dados impressionantes sobre este raro cometa interestelar. Logo a seguir, quando a sua coma se expandiu para além dos 300,000 quilômetros, e surgiram relatos de um tom esverdeado e um brilho peculiar, as atualizações oficiais calaram-se de repente. A NASA invocou problemas de geometria solar e normas de segurança. No entanto, esta pausa abrupta destaca-se especialmente quando comparada com o ritmo acelerado de publicações sobre Oumuamua e Borisov. Este vazio informativo não se limita a alimentar especulações desenfreadas. A falta de respostas atempadas pode corroer a confiança pública na forma como as descobertas astronômicas são divulgadas. Então, qual é o motivo verdadeiro para este silêncio? E o que nos estão a esconder sobre o 3I Atlas? A 21 de julho de 2025, o telescópio espacial Hubble fixou-se no 3I Atlas e obteve as imagens mais nítidas até então deste visitante interestelar. 2 semanas e meia depois, a 7 de agosto, essas imagens foram tornadas públicas, revelando um núcleo com no máximo 5,6 km de diâmetro e uma extensa pluma de poeira direcionada para o Sol. A 6 de agosto, o telescópio espacial James Webb entrou em ação com o instrumento NIR-SPEC para recolher espectros. Mas, no caso do JWST, só chegaram ao público notas técnicas e comentários iniciais. Sem imagens de destaque, apenas indícios de que a análise estava em curso. O Gemini-South juntou-se à observação a 27 de agosto, capturando imagens que validaram a atividade do cometa e a evolução da sua cauda. Esses dados surgiram no arquivo público a 4 e 5 de setembro, permitindo que investigadores e astrônomos amadores examinassem a coma em expansão e as características variáveis da poeira. Cada divulgação gerou um alvoroço nas redes online, mas os intervalos entre elas começaram a alongar-se. Após 22 de setembro, o ritmo alterou-se. Não houve mais imagens emblemáticas, nem conjuntos de dados recentes do Hubble, JWST ou Gemini. O fluxo de atualizações oficiais reduziu-se a um gotejar. Para quem seguia o avanço do cometa, esta ausência era flagrante. A linha temporal pública, outrora pontuada por lançamentos regulares, exibia agora um hiato cada vez maior. A interrogação não se centrava apenas no que tinha sido observado, mas no porquê de nada mais chegar. Observar o 3I Atlas com o Hubble ou o JWST vai além de simplesmente mirar e fotografar. Ambos os telescópios obedecem a regras rigorosas de evitação solar, limites técnicos projetados para salvaguardar as suas óticas sensíveis e detetores de luz solar indesejada. No Hubble, a norma é inequívoca, sem observações a menos de 50 graus do Sol. O JWST, com o seu enorme escudo solar e sensores infravermelhos delicados, impõe uma separação mínima de 85 graus. Estes ângulos não admitem exceções, estão integrados no sistema. Se um alvo se aproxima demasiado da posição solar no céu, o software bloqueia qualquer tentativa de agendar ou realizar uma observação. O perigo não é meramente hipotético. A luz solar direta poderia superaquecer os instrumentos, danificar permanentemente os detetores ou até pôr em risco toda a missão. Enquanto o 3I Atlas seguia o seu trajeto, o seu alongamento solar e o ângulo entre o cometa, a Terra e o Sol diminuiu progressivamente. No final de agosto, ultrapassou o limite de 50 graus do Hubble. E logo após a seção NIR-SPEC do JWST a 6 de agosto, o cometa atravessou o limiar de 85 graus do JWST. Nesse momento, ambos os telescópios entraram em blackout obrigatório. As equipas científicas do Space Telescope Science Institute, responsáveis pelo planeamento e operações, não tiveram alternativa senão suspender as atividades. As zonas de exclusão estão codificadas nos ferramentas de missão. Qualquer tentativa de as contornar ativaria protocolos de segurança automática e poderia paralisar todas as operações científicas até uma revisão completa. Isto não reflete mera prudência administrativa. São restrições físicas absolutas. Mesmo pedidos urgentes de alvos de oportunidade não podem ignorar as zonas de exclusão. A única solução é aguardar que a configuração geométrica mude.
Para o Tracing Atlas, isso implica a ausência de novas imagens ou espectros emblemáticos até que o alongamento do cometa volte a crescer, o que os cálculos orbitais apontam para o início de dezembro. Até lá, o silêncio mantém-se, e os observatórios principais ficam mudos, não por opção, mas por concessão. Indícios sobre a verdadeira natureza do Tracing Atlas começaram a emergir assim que os primeiros dados científicos foram libertados. As imagens de julho do Hubble mostraram não só uma cauda de poeira, mas uma coma vasta, um invólucro de gás e poeira com quase 348,000 quilômetros de extensão. Isso supera um quarto do diâmetro solar e é bem maior do que a maioria dos cometas a esta distância. O aspecto mais cativante veio das notas espectroscópicas iniciais. Astrônomos começaram a trocar murmúrios sobre um sinal excepcionalmente forte de dióxido de carbono na coma. É crucial esclarecer que, no final de setembro, ninguém publicou um espectro quantitativo revisto por pares confirmando a predominância de dióxido de carbono, mas os sinais existem, e as equipas científicas não o negam. Para um cometa que entra pela primeira vez no sistema solar interior, isso seria uma pista química crucial. A maioria dos cometas locais é dominada por água nesta zona. Paralelamente às divulgações oficiais, astrônomos amadores mantiveram o ritmo com as suas próprias observações. Vários relataram um tom esverdeado distinto na coma, provavelmente devido a dicarbono ou cianias anomalias, assinaturas clássicas na química dos cometas, mas com um toque diferente. Alguns observadores repararam que o verde era mais vivo e duradouro do que nos cometas habituais. Sem dados espectrais completos, é complicado determinar a razão. O jato solar, captado inicialmente pelo Hubble e depois pelo Gemini, também gerou discussão. A sua forma e intensidade pareciam alterar-se de noite para noite, levando a debates sobre se seriam erupções na superfície ou a geometria de observação a explicar o fenômeno. A fotometria, que avalia o brilho do cometa, trouxe mais perplexidade. Medições de amadores e profissionais variavam bastante, chegando por vezes a diferir mais de uma magnitude inteira. Parte disso deve-se ao equipamento e calibração, mas outra porção pode indicar variações reais e rápidas na coma ou no núcleo. Com os observatórios principais fora de serviço, a dispersão nestes relatórios terrestres tornou-se a principal visão sobre a atividade de Tracing Atlas. Por enquanto, os dados mais fiáveis sugerem um cometa com uma coma desproporcionalmente grande, possivelmente rica em dióxido de carbono, um jato solar e um perfil de cor que teima em não se estabilizar. Na falta de novas informações dos grandes telescópios, cada peculiaridade vira ponto de partida para conjecturas e um lembrete de como dependemos do fluxo modesto de ciência amadora e de solo. Lá para finais de setembro, o mutismo em torno de Tracing Atlas deixou de ser só técnico. Começou a soar pessoal para quem seguia do chão. Fios nas redes sociais encheram-se de irritação e suposições. Um astrônomo amador escreveu: "Vê como perseguir um fantasma. Todas as noites estamos a adivinhar o que se passa lá em cima." Outro questionou: "Por que não podemos ver os dados brutos? O que estão à espera?" A realidade é que o caminho do telescópio até a divulgação pública não é nada imediato. Cada observação do Hubble ou do JWST entra num limbo. Assim que os dados são recebidos, passam por calibração, eliminação de raios cósmicos, correção de falhas do detector e subtração de fundo. No caso do JWST, o procedimento é ainda mais complexo. Cada espectro NIR passa por várias fases de software, com equipas de instrumentos a verificar artefactos ou erros de calibração. Um passo falhado pode significar atribuir uma assinatura química que não existe. Para lá dos obstáculos técnicos, há regras. Tanto o Hubble como o JWST funcionam com períodos de exclusividade. 6 meses para a maioria dos programas do Hubble, até 1 ano no JWST. Os investigadores principais ou PIs têm prioridade nos dados, uma tradição para premiar quem planeou e conquistou as propostas de observação. Embora alguns PIs optem por libertar os dados mais cedo, muitos esperam que as suas equipas analisem e verifiquem cada pixel. Isso é particularmente o caso para alvos tão mediáticos como o Tracing Atlas, onde uma declaração precipitada poderia abalar a comunidade científica e a imprensa. As rotinas institucionais acrescentam mais camadas.
Cada comunicado de imprensa ou imagem de capa passa por várias agências, de NASA, ESA e por vezes CSA para o JWST. Cada uma revê os resultados, verifica questões legais e contratuais, e alinha cronogramas. Mesmo um conjunto de dados sem controvérsias pode demorar semanas neste ciclo de aprovação, à espera do ok de cientistas do projeto e responsáveis de comunicação. Para 3 Atlas, o processo arrastou-se mais enquanto as equipas avaliavam os riscos de divulgar resultados incompletos ou dúbios. Como disse um co-investigador do JWST, de mais vale acertar tarde do que errar depressa. Com alvos interestelares, não há segundas oportunidades. Tudo isto quer dizer que, embora o público e os cientistas cidadãos anseiem por novidades, os canais oficiais avançam no seu ritmo. A sensação de espera, de fixar as mesmas imagens antigas enquanto boatos circulam, faz parte do sistema. Para muitos na comunidade, o vazio parece uma barreira. Para os programadores de missões e analistas de dados, é uma barreira de prudência, não de segredo. Mas quanto mais o silêncio se prolonga, mais molda o debate, transformando atrasos processuais em alimento para especulações e cautela rotineira em motivo de inquietação. Os boatos sobre 3 Atlas começaram a proliferar logo que os telescópios principais calaram-se. Alguns fios atribuíam o apagão a sensores classificados, insinuando que satélites militares ou de inteligência tinham capturado imagens que o público nunca veria. Outros inclinavam-se para a prevenção de pânico. A teoria de que agências geriam a narrativa, retendo dados para evitar manchetes alarmantes sobre uma anomalia interestelar. Há até quem afirme que os dados são simplesmente demasiado estranhos para uma divulgação rápida e que os cientistas correm por trás das cortinas para decifrar algo que não encaixa no guião habitual. O panorama mediático só atiça o fogo. Histórias sobre cometas como Lemon ou Swan, luminosos, fáceis de avistar e fotogênicos, sobem nas tabelas das redes sociais e listas de títulos. A sua visibilidade torna-os ouro para algoritmos. O que se pode ver esta noite ganha sempre cliques. Em contrapartida, 3 Atlas, com as suas atualizações irregulares e obstáculos técnicos, desaparece das tendências. Quando não há nada de novo para exibir, o vazio enche-se de suposições. Depois das imagens dos South foram divulgadas no início de setembro, e o envolvimento nas redes sociais em torno de 3 Atlas disparou para níveis 10 vezes superiores aos de cometas comuns, antes de se inclinar para hashtags de teor conspiratório à medida que a lacuna nos dados se prolongava. No entanto, o que se passa nos bastidores é bem menos sensacionalista e muito mais meticuloso. Cada observação captada pelo Hubble ou pelo JWST segue um processo em várias fases antes de ser acessível a quem quer que seja fora da equipa do instrumento. Inicialmente, os dados brutos são transmitidos e rotulados com telemetria da nave espacial. Depois, entram em ação as rotinas de calibração. As partículas cósmicas são eliminadas, as anomalias dos detetores corrigidas e o fundo subtraído. No caso do JWST, isso envolve pelo menos 3 etapas principais: correções ao nível do detetor, calibração do instrumento e processamento avançado, como a coadição e a rejeição de artefactos. Cada fase é verificada quanto a erros, sinalizada para irregularidades e, por vezes, repetida se algo parecer suspeito. Quando os dados atingem um estado pronto para análise científica, os investigadores principais revêem-nos, frequentemente durante um período de exclusividade e 6 meses para o Hubble, até 1 ano para o JWST. Só após os PI e a equipa estarem seguros dos resultados é que avançam para a etapa seguinte, a revisão pela agência. A NASA, a ESA e, ocasionalmente, a CSA, intervêm todas, examinando questões legais, contratuais e científicas. Os responsáveis pela comunicação coordenam os prazos de divulgação, por vezes aguardando semanas até que todos aprovem. Se os dados forem ambíguos ou sugerirem algo imprevisto, o procedimento arrasta-se ainda mais. Uma declaração precipitada, especialmente para um alvo de alto perfil como 3 Atlas, pode levar a uma correção pública ou até a uma retratação. O contraste com visitantes interestelares anteriores é evidente. Quando Oumuamua foi descoberto em 2017, os dados fluíram quase em tempo real pré-publicações, debates abertos e especulações loucas inundaram a internet em poucos dias. 2 anos depois, Borisov seguiu um ritmo clássico e previsível.
Imagens e espectros liberados no prazo, sem grande alarido para 3i Atlas. A junção de obstáculos técnicos, revisões cautelosas e aprovações multiagências gerou um fluxo lento e irregular. O resultado é uma tempestade perfeita para rumores e descontentamento. Mas, por trás do bulício, o processo avança fase a fase. Cada etapa concebida para detectar erros antes de chegarem ao público. Para os engenheiros e analistas envolvidos, não se trata de sigilo ou controlo narrativo. Trata-se de acertar na ciência, mesmo que isso implique demoras maiores do que o desejado. O sobrevoo de Marte a 3 de outubro é a próxima grande chance de obter novos dados sobre 3i Atlas. No ponto mais próximo, o cometa passará a apenas 0,19 unidades astronômicas de Marte, cerca de 28 milhões de quilômetros. Isso é próximo em termos cósmicos, mas ainda assim demasiado longe para imagens de alta resolução. O ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, transporta a câmara KSSIS, frequentemente elogiada pelas suas imagens nítidas de 5 metros por pixel da superfície marciana. Mas a esta distância, a KSSIS defronta-se com limites físicos intransponíveis. No melhor dos cenários, cada pixel abrange mais de 300 quilômetros. O núcleo de 3i Atlas, com dimensões entre 320 metros e 5,6 quilômetros, surgirá como um único ponto indistinto. Sem pormenores, sem forma, apenas uma luz tênue contra as estrelas de fundo. O RIRISE no Mars Reconnaissance Orbiter, com o seu maior apanhador de luz, consegue um pouco mais, até cerca de 34 km por pixel, mas isso continua a ser grosseiro em ordens de magnitude para identificar o núcleo ou qualquer estrutura na coma ou cauda. Estas câmaras foram projetadas para mapear Marte de perto, não para alvos de espaço profundo que se movem pelo céu. Rastrear um cometa a velocidades interplanetárias não faz parte do seu repertório. Os tempos de exposição têm de ser curtos para evitar borrões, e o rácio sinal-ruído cai rapidamente à medida que o cometa se afasta. Então, o que podem realmente oferecer os orbitadores de Marte? Fotometria, uma medição da luminosidade do cometa num momento em que telescópios baseados na Terra e os observatórios principais estão impedidos pela geometria solar. Uma detecção de fonte pontual a partir da órbita de Marte é útil para seguir a posição e a atividade do cometa, especialmente se houver algum surto súbito ou variação de brilho durante o sobrevoo. O pipeline de dados é rápido. O TGO e a Mars Express podem transmitir e processar estas observações em 1 ou 2 dias, salvo problemas técnicos. Mas para quem espera um close-up dramático, é crucial ajustar as expectativas já agora. O sobrevoo de Marte serve para o momento oportuno, não para pormenores. O verdadeiro valor reside na cobertura durante uma janela em que todos os outros olhares são obrigados a desviar-se. O periélio de 3i Atlas chega a 29 ou 30 de outubro, com o cometa a passar cerca de 1,36 unidades astronômicas do Sol. A essa distância, não é um clássico roçador solar, mas o aquecimento acelerado e a elevada velocidade ainda submetem o núcleo a um estresse considerável. Assim, o que deve estar atento enquanto o cometa atravessa a passagem solar e reaparece em dezembro? Em primeiro lugar, vigie a curva de luz. Saltos abruptos na luminosidade, sobretudo picos agudos e efêmeros, podem indicar fragmentação superficial ou erupções. Mais um aumento e diminuição suaves, conforme a curva prevista à medida que o cometa se aproxima e depois se afasta do Sol indica uma liberação volátil estável em vez de uma fragmentação. Lembre-se, um único pico de brilho não constitui evidência de desintegração. É essencial observar um padrão, de preferência validado por vários observadores. Em seguida, examine alterações na anticauda, o pico apontado para o Sol visível em imagens de campo amplo. À medida que a posição da Terra muda em relação ao plano orbital do cometa, essa anticauda pode inverter ou enfraquecer. No caso de 3i Atlas, a proeminência da anticauda deve atingir o máximo perto do periélio, diminuindo rapidamente à medida que a geometria evoluir para dezembro. Monitorar sua orientação em diferentes imagens representa uma ferramenta eficaz para validar detalhes orbitais e o comportamento do pó. A cor também é relevante. Se o tom esverdeado relatado por astrônomos amadores desaparecer ou alterar após o periélio, isso pode sinalizar a perda de certas moléculas à medida que os gelos superficiais se esgotam ou material novo é revelado.
Contudo, apenas espectros podem confirmar as alterações reais. Imagens isoladas tendem a enganar. Em dezembro, com o aumento da elongação do cometa e o regresso do acesso aos telescópios principais, anteveja uma nova série de imagens de alta resolução e espectroscopia. Projetando para 2026, uma configuração favorável com Júpiter pode proporcionar outra oportunidade de estudo, caso 3I Atlas resista ao encontro solar. Por enquanto, o melhor instrumento é um olhar crítico. Compare imagens de várias datas, verifique a fotometria cruzada, questione relatos sensacionalistas e recorde que a cor não equivale à química sem espectros. A comunidade global, de profissionais a observadores caseiros, acompanhe em conjunto. A narrativa não terminou. Está prestes a virar mais uma página. Documentos oficiais destacam limitações técnicas. Os ângulos de evasão solar de 50 graus do Hubble e 85 graus do JWST, aliados a pipelines de dados de várias semanas e períodos rigorosos de exclusividade, explicam isso. Apesar dessas justificações, a falta de atualizações em tempo real sobre um objeto interestelar com coma dominada por dióxido de carbono, pluma solar e indícios de tonalidade verde deixou questões científicas cruciais em aberto. Não há espectros revistos por pares disponíveis publicamente para confirmar a composição química da coma, e as implicações totais da dispersão de brilho continuam por explorar. Enquanto orbitadores de Marte se preparam para uma passagem próxima a 0,19 unidades astronômicas, as próximas imagens e espectros, sujeitos a ligações descendentes de 24 a 48 horas, poderão finalmente romper o bloqueio informativo. Até lá, o caso de 3I Atlas ilustra como a prudência institucional e restrições técnicas influenciam o que o mundo percebe ou ignora sobre os visitantes mais raros do nosso sistema solar.